Graça e paz. Vamos para mais um vídeo aula do nosso seminário teológico do IBBC. Esse vídeo relacionado à apostila 3, primeira matéria, epístolas gerais. Amém? Iniciamos com a introdução às epístolas gerais. Especialistas em hermenêutica como Gordon Diffie e Douglas Stewart entendem que as epístolas do Novo Testamento, em especial as gerais, apresentam interpretações nada fáceis. Para isso, exige-se cuidado especial, e se elas forem destinadas a um determinado destinatário ou um público futuro. Também é importante determinar os aspectos formais de uma carta na era da composição do Novo Testamento. Entende-se que as cartas consistiam em 6 partes distintas, sendo elas o nome do escritor, nome do endereçado, a saudação acompanhando oração ou doxologia, conteúdo da carta e a despedida. Em alguns casos, como as epístolas aos Hebreus, algumas cartas não contêm alguns elementos formais como autoria, destinatário, saudação inicial e final, o que não deixa de ser uma carta da mesma forma como acontece com as de João, Tiago e Pedro. As epístolas apresentam alguns pontos em comum com a literatura secular, o que possibilita chamá-las de documentos. Elas objetivam uma situação ocasional que aconteceu no século I, tendo a origem em homens que respeitavam os momentos geográficos, culturais, sociais e gramaticais de sua época. Conforme a regra da hermenêutica, os estudantes deverão respeitar alguns aspectos como contexto histórico, literário e teológico, a fim de proporcionar uma visão mais próxima dos pensamentos dos autores, dos problemas vividos na ocasião pela igreja e as resoluções doutrinárias apresentadas pelos apóstolos. De acordo com os manuscritos gregos antigos, as epístolas gerais aparecem antes mesmo dos escritos de Paulo, o que não acontece nas versões mais recentes em virtude da cronologia. Em geral, as cartas tratam de desafios que a igreja estava vivendo. As cartas de Pedro, Judas e João centralizam na defesa da fé, o que desafiaram a igreja no primeiro século, enquanto que as cartas como Hebreus, Tiago, 1 Pedro e 3 João têm características mais pastorais, abordando temas relacionados à ética, à adoração e tantos outros que apresentam Jesus como Cristo prometido. É interessante notar que os autores foram influenciados pela tradição judaica, como, por exemplo, a carta aos Hebreus. É evidente que alguns desses autores, como Pedro, foram influenciados pela literatura apocalíptica do judaísmo. O mesmo acontece com João e Tiago, que possivelmente foram influenciados pela cultura, pela filosofia popular helenista. Todas essas questões serão analisadas à luz da teologia bíblica, histórica e filosófica, fazendo desse material uma referência para a abertura da pesquisa das epístolas gerais. Bem, vamos lá. Primeira epístola das gerais que a gente vai abordar é a epístola aos Hebreus. Por mais dificultoso que seja a epístola aos Hebreus, quanto à autoria, o livro apresenta uma visão de cristologia fascinante. Estudiosos apresentam teorias de que essa epístola não seja original, mas que foi escrita para uma comunidade de cristãos judeus que provavelmente residiam em Roma, conforme o texto da própria carta, no capítulo 13, versículo 24, sendo perseguidos por causa da mensagem e poder de Cristo. Ainda que pareça que os referidos cristãos sejam de origem gentia, o que se deve manter em aberto para uma análise teológica do livro. Em qualquer dos casos, a epístola ou sermão foi escrito a um grupo de cristãos que estavam sendo perseguidos, ainda de acordo com o capítulo 10, 32 e 12, 4, e que o autor tinha conhecimento
no capítulo 13, versículos 18, 19 e 23, de que eles estavam a ponto de abandonar Cristo. Pelo fato da carta, o sermão ser pastoral, o autor destaca Cristo proporcionando uma visão doutrinária, interpretativa do Antigo Testamento, fazendo assim uma exposição clara da veracidade da aliança eterna de Deus com o seu povo. Com essa exposição, o autor destaca doutrinas como cristologia, angelologia, perseverança dos santos, aliança e expiação. A autoria, o manuscrito mais antigo, datado do século III, coloca essa obra juntamente com os escritos de Paulo, revelando a interpretação. A autoria da carta de Hebreus é desconhecida. São muitos as ideias, os apontamentos para um ou outro autor, mas não tem ninguém que possa dizer, né, que é esse ou é aquele autor com autoridade. Tá? Local e origem, página 24. A autoria é incerta da mesma forma que a geografia, ainda que haja indicação, no capítulo 13, versículo 24, de que o autor estivesse na Itália. Estudiosos levantam a suposição de que a frase "os da Itália" no Salmo refere-se a um grupo de crentes italianos que deixaram sua terra e estavam enviando saudações ao seu próprio povo ou vice-versa. Perdão. A data. Da mesma maneira que temos dificuldade para apontar a autoria e o local, é difícil ter certeza quanto à data, que conduz a um debate. Aparentemente, tanto os destinatários como o autor ouviram dos apóstolos o Evangelho do Reino, que não fecha a questão devido ao fato de da segunda geração estar se referindo tanto ao sentido cronológico como no genealógico. Ainda que se pressuponha que nesse caso seja cronológico, caso contrário, a carta foi escrita entre os anos 50 e 60. Algumas citações da carta aos Hebreus no livro de 1 Clemente redigiu seus escritos em torno de 96 depois de Cristo. Bem, com relação à data, uma coisa ela é certa. Como a carta trata de alguns aspectos a respeito dos rituais de sacrifício do judaísmo, sacrifício de animais, presume-se então que ela foi escrita antes do ano 70, porque o ritual de sacrifício era feito no templo que foi destruído no ano 70 depois de Cristo. Ok? Destinatários. As menções do autor referindo-se às experiências dos leitores deixam claras que ele tem em mente um grupo específico. Comentaristas modernos acreditam que os destinatários moravam na Palestina, talvez mesmo em Jerusalém. Esses comentaristas creem que a carta foi escrita de Cesareia para a igreja de Jerusalém, enquanto Paulo esteve preso. Redigida por um dos companheiros de Paulo, possivelmente o evangelista Filipe. Tá? Então, existem outras possibilidades, como a cidade de Alexandria, Antioquia, Cesareia, Colosso, são muitas, né? E, por fim, a grande proposta defendida é que os destinatários estavam na cidade de Roma, ok? O propósito. Qualquer avaliação do propósito de Hebreus está relacionada ao entendimento que se tem dos leitores. Na forma textual mais antiga que temos conhecimento, a carta aos Hebreus foi escrita por Clemente de Alexandria, provavelmente no ano 180 depois de Cristo. Todos concordam que a carta foi escrita para cristãos que necessitavam se manter firme em sua confissão, não obstante a perseguição. Tá? A aceitação do cânon. Ainda que a carta fosse conhecida na Igreja Ocidental devido à influência que causou em Justino Mártir, Clemente de Roma e outros escritos como Pastor de Hermas, houve dificuldade de reconhecê-los como escritos apostólicos. No século II, em Alexandria, na Igreja Oriental, o livro foi reconhecido diferente
do cano muratoriano. E o que mais tarde acabou convencendo o Ocidente sob a influência de Jerônimo e Agostinho. Estudos recentes da carta e as contribuições de Hebreus. Com todas as hipóteses até aqui levantadas, estudiosos abordam diversas questões. Há interesse em analisar o Jesus histórico partindo da Epístola aos Hebreus, uma vez que ela conta com um rico conteúdo de cristologia. Há ainda interesse sobre Melquisedeque, comparando com as tradições judaicas, como os manuscritos do Mar Morto. A teologia inclusa na carta aos Hebreus. As questões da autoria e destino da carta aos Hebreus parecem ser relativas, mas a tradição considera que ela foi escrita para uma comunidade de cristãos judeus ou pessoas influenciadas pelos judeus, como, por exemplo, os antigos prosélitos judeus bem familiarizados com o Antigo Testamento em Roma, que diante da perseguição estavam se afastando de Cristo. O propósito de destacar a perseverança dos cristãos é evidente porque o autor assegura a lealdade a Cristo através da argumentação de que as bênçãos que vieram aos homens em Cristo são superiores a tudo o que precedeu. Ou seja, Cristo é superior à antiga revelação, aos anjos, a Moisés, a Josué e a todo o sacerdócio do Antigo Testamento. Cristologia. A pré-existência de Cristo é mencionada no início da carta. Através de Cristo, Deus criou o mundo pela palavra de seu poder, que até então sustenta o universo, refletindo-se a glória de Deus e expressando a própria imagem da natureza. A referência favorita do autor para designar Cristo é Filho de Deus, o denominando como herdeiro de todas as coisas e participante da deidade quando afirma que Jesus é Deus. O tema central da cristologia do autor é Jesus como sumo sacerdote, argumentando que a instituição do Antigo Testamento era apenas uma sombra da realidade e que não podia lidar com o problema do pecado, esse resolvido por Jesus. Tá? Página 30, vida cristã. A fé destacada pelo autor passa a ser o ingrediente especial para a vida cristã. Nesse caso, a fé é vista por outro ângulo, diferente de João e Paulo, que enxergaram como confiança pessoal, enquanto que o autor de Hebreus analisa como sendo a faculdade de perceber a realidade do mundo invisível de Deus e torná-lo como objetivo básico de sua vida, em contraste com o caráter transitório e mal da existência humana. Dessa forma, o homem de fé é aquele que não considera o mundo visível da experiência humana como valores supremos, reconhecendo que acima destas coisas terrenas está a realidade espiritual do reino de Deus que não se pode perceber com os sentidos físicos. Com essa descrição de fé, o autor encoraja os cristãos a permanecerem firmes, porque a vida do fiel era provada e ele não tinha nenhuma garantia contra o mal e a aflição. Não obstante, eles já haviam suportado grandes aflições. Nós encerramos a epístola, esse vídeo na página 30 e no próximo nós prosseguimos com a epístola de Tiago. Boa aula, faça as recapitulações, tá bom? Para que possam estar aí em dia com o conteúdo. Deus abençoe a todos.